Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe grandemente a cada irmão, a cada família. Mais uma escola bíblica dominical. E que bom, né, irmão? Que bom poder estar estudando ali na sua casa a palavra de Deus. Eu acredito que nesses dias de isolamento que ainda não terminaram, né? Você deve ter lido muitos livros bíblicos. Acredito também que você já deve ter preparado muitos estudos bíblicos também. Foi um momento particular este, né? Alguns trabalhando, alguns voltaram nestes dias a trabalhar e outros ainda ficarão, né? Os professores, professoras, ainda ficaremos mais uns dias em casa trabalhando virtualmente, trabalhando pelo computador, mas em casa, sim? Mas já falta pouquinho, já falta um pouquinho, né? Louvado seja Deus. Por favor, vamos ao estudo bíblico de hoje. É a lição de número 11, sim? A lição de número 11. E o tema é honrando os pais. Vamos na primeira leitura bíblica, o versículo-chave nessa noite de escola bíblica, encontra-se em Êxodo capítulo 20 e o seu versículo de número 12. Amém? Êxodo capítulo 20 e o seu versículo de número 12. Diz a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Oremos. Querido Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, tem misericórdia do teu povo nestes dias. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas maldades. E, querido Deus, que através do sangue, Senhor Jesus Cristo, derramado ali no Calvário, a igreja, os crentes em Jesus Cristo, tenhamos acesso ao trono da graça. Pai, muito obrigado por esta escola bíblica. Nós te louvamos pelos teus servos e, querido Deus, abençoa poderosamente a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, amados, o nosso tema de hoje começa com esse versículo bíblico a respeito de honrar pai e mãe, porque o primeiro mandamento com promessa, como disse Paulo ali em Efésios, sim? Mas que difícil hoje, né? Que difícil ensinar a nossos filhos a honrar pai e mãe. Eu tenho o privilégio de ver na escola e na igreja, sim? As crianças, principalmente em nosso contexto, que tem pouquinhas crianças, né? Adolescente, não temos, mas eu vejo na escola, né? Que eu trabalho, jovens, também vejo na escola. E muitas vezes, tem se relegado essa autoridade para os professores, sim? E verdadeiramente, o professor não ensina princípios familiares, sim? A educação, a boa educação, os bons princípios, os códigos, sim? Eles são aprendidos em casa, sim? E, lamentavelmente, eu tenho visto, principalmente no colégio, os professores têm que falar com a diretoria, têm que chamar os pais. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que porque está pagando, o professor também tem que educar os seus filhos. E o professor não está aí para isso. O professor não ganha para educar os filhos. O professor ganha para ensinar os conteúdos. Se você matricula seu filho para aprender a falar inglês ou espanhol, o professor só vai ensinar inglês e espanhol. Não vai ensinar a ética, sim, de comportamento. Não vai ensinar, não vai educar o seu filho. Não é no seu caso, não estou falando de você, não, da igreja, não, mas não vai educar o filho do camarada, né? Quem tem que educar é o pai e a mãe. Sim? Então, tem se transferido alguns valores, sim, equivocadamente. E muitas vezes também acontece na igreja,
sim? Nas nossas igrejas. Às vezes o camarada vai com o carro na porta da igreja, abre o carro, vai filho, vai. Vão todos para a escola bíblica e os pais vão fazer compra no shopping, sim? Não é o nosso caso, não é o nosso caso de Perequê. Mas eu já tenho visto em alguns lugares, largam seus filhos na igreja e a responsabilidade é do professor ou da professora da escola bíblica. Errado. Sim? Quem tem que ensinar os valores, quem tem que educar os filhos, são os pais. Sim? Não é o professor da escola bíblica, não é a professora da escola. Não. Nós veremos isso agora, né, nesse estudo, mas já nos dá o versículo de número 12, já nos dá essa dica, aí em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quem tem que ensinar isso é o pai dentro de casa, a mãe dentro de casa, sim? Não espere do professor ensinar esse princípio bíblico para seu filho, para nossos filhos, né? Ou para nossos netos, ou para quem for. A responsabilidade não é do pai, a responsabilidade é exclusivamente do pai e da mãe. Vamos ao primeiro ponto nessa escola bíblica de hoje. E o primeiro ponto fala sobre o mandamento esquecido. Sim? Hoje, né? O mandamento esquecido hoje. Esse mandamento, em muitos lugares, passou batido. E nós temos ali pelo menos umas 4 referências bíblicas. Eu gostaria de ver a primeira, Levítico, capítulo 19, versículo 32. Por favor, confira na sua Bíblia. Sim, Levítico, capítulo 19, e o seu versículo de número 32. Diz a palavra do Senhor: diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Eu acredito que você conheça o significado dessa palavra, né? Cãs. São os cabelos todos brancos, sim? Antigamente os homens não pintavam os cabelos. Louvado seja Deus. Hoje até os pastores, quando saem os primeiros cabelinhos brancos, pinta, né? Pinta, até os pastores pintam. Já nem o pastor tem moral. Mas a Bíblia diz aí, no versículo 32 de Levítico 19, diz: diante das cãs te levantarás, sinal de reverência, e honrarás a presença do ancião, do idoso, né? Palavra chique, ancião, hoje é idoso, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Sendo assim, daremos início a este ponto número 1, que fala o mandamento esquecido. Como nós vimos na lei mosaica, ali no terceiro livro, no livro de Levítico, fala sobre esta atitude do moço, sim? E aqui eu quero incluir o neto também, porque se o moço, se o senhor, o ancião já está com cães, supostamente já está na terceira ou quarta geração. Já tem o filho crescido, já tem o neto, e dependendo os lugares, talvez já tenha até um bisneto ali pequenininho, quarta geração. Então, quando a pessoa chegasse a essa idade, deveria ser honrado pela sua descendência, deveria ser honrado pelo filho, pelo neto, pelo menos até os filhos dos seus filhos. Mas hoje, o mandamento disse ali no subtítulo, hoje o mandamento se torna esquecido. E isso por algumas razões. Olha a primeira razão. Os filhos consideram as pessoas idosas, lá na Bíblia é ancião, sim? Idosas, ultrapassadas e inadequadas, porque eles mesmos, os filhos, acham que têm muito conhecimento intelectual. Principalmente hoje, né? Principalmente hoje, que a tecnologia tem avançado assustadoramente. Para muitos jovencinhos, né? Para muitos jovencinhos, toda a vida se resume num clique, sim? Num botãozinho, clique, ele faz tudo.
E para nós foi todo um choque. Sim, nós somos da geração do braçal, embora sim, haja em nosso meio gente que verdadeiramente tem um conhecimento mais avançado, mas na década de 70, lembre, me acompanhe, por favor, na década de 70 e 80, nenhum celular existia. Sim, se mandava fax, se mandava um e-mail, mas entrando já... Não, nem e-mail existia, nem só fax. Na década de 90 para 2000, sim, já apareceu alguma coisa, e nestes últimos 10 anos foi avassalador. E quem não se preparou para isto, ficou defasado, né? Ficou defasado. Ao ponto tal que os meninos, você dá um celular para o menino e ele vira o celular pelo avesso, né? Ele faz tudo nesse celular. E hoje nós temos profissões que estão desaparecendo pelo uso do celular, pelo uso da, né? Em si, pelo uso da internet e de tudo isso que envolve, sim, a tecnologia. Você vê, hoje você abre uma conta bancária através do celular. Não precisa ir mais para a agência. Sim? Hoje, com aplicativos, você faz transferência, você faz pagamento, você faz compra, não precisa nem ir para a loja. Se você já compra roupa, roupa de mesa, cama, banho, roupa. Meu Deus, comida. Até Uber, né? Até serviço, você chama o camarada, já paga, já passou o cartão, já está registrado o seu cartão, já vem descontado na próxima fatura. Então, hoje, é uma ferramenta importantíssima. Mas os filhos acham que pelo fato de dominarem toda esta tecnologia, o pai é um cafona, o pai é um analfabeto, o pai é um atrasado, o pai é um quadrado, sim? O pai é um ignorante, o pai não sabe nada. E verdadeiramente os filhos são aqueles que não sabem nada. Os filhos que têm que aprender com o pai. Sim? Homens e mulheres que têm experiência, sim, de trabalho, de serviço, 30, 40 anos no mercado, seja qual for a profissão. Sim? Antes de existir a internet, já era um bom profissional, já era honesto, responsável. Os filhos vieram ao mundo e hoje, já crescidinhos um pouquinho, já na adolescência, né? Já na adolescência, ele se acha superior ao velho. E o camarada não sabe nem lavar sua cueca. Mas, né? Mas se acha o dono do pedaço. Então, o versículo que nós lemos ali em Levítico era para o camarada honrar. Sim, versículo 32, Éxodo, Levítico 19, verso 32, diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Olha como se deveria tratar, né, as pessoas idosas. Hoje, Deus tenha misericórdia. Eu queria também ler o 1 Samuel, não, Provérbios capítulo 16, Provérbio, capítulo 16, versículo 31. Vamos lá? Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Diz a palavra do Senhor: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. E outro versículo que está ali também em Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Capítulo 20, apenas versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. As cãs, os cabelos brancos, sim? Os cabelinhos já todos embranquecidos. Isso disse o versículo 29, a beleza dos velhos são as cãs. Então, aqui, o ponto 2, o subponto 2, melhor dizer, diz a influência grega de nossa cultura, que valoriza a estética, torna as pessoas de mais idade pouco desejáveis, sim? Pouco
desejáveis. A cultura grega, a cultura helênica, sim? A cultura helênica. Lembram que foi nesse contexto, sim, grego, que se preparam as Olimpíadas, se prepara esse contexto de força, os gladiadores. Logo, né, lembrem que quem vai subjugar o Império Grego, o Império Helênico, são os romanos. Sim? Os romanos vão pegar a deixa, sim, de Alexandre o Grande, sim, do Império Helênico. Mas o Império Helênico destacava a inteligência, mas também a força. Então, os velhos praticamente nesse contexto estavam descartados, não tinham força. E isso tem se perpassado no nosso pensamento, sim, nosso pensamento ocidental, sim, ocidental. Isso você não vai ver na cultura, nas culturas milenares, como na China, na Ásia, e eu digo até me animaria até falar da cultura asiática, sim. Quando eu digo asiática, é Ásia como um todo e Ásia Menor, Israel, onde ainda os velhos têm um pouquinho de respeito, sim. Na Ásia nem se fala, sim. China, Japão, os velhos são até venerados. Mas na cultura ocidental, e aí nós temos Europa para cá e as Américas, as 3 Américas, o velho se tornou quase uma carga para a sociedade. Sim? E diga-se de passada, o ponto número 2, o ponto número 3 vai falar isso, que diz os desrespeito às pessoas de mais idade começa pelo próprio Estado. As aposentadorias do INSS parecem mais uma tentativa de extermínio. Por quê? Porque verdadeiramente aqueles que não têm, sim, aqueles que não têm uma boa aposentadoria, que são poucos em nosso país, sim, dependem de um salário mínimo. Com salário mínimo, se você tiver uma casa, tem anciãos que conseguiram, né? Tem idosos que têm sua casa própria, mas tem muita gente que não tem sua casa própria. E tem que morar com filhos, às vezes, ou tem que pagar seu aluguel, e com um salário mínimo não vai dar para muita coisa, não. Não vai dar para pagar aluguel, para comprar comida, que cada vez aumenta mais, para comprar remédios, já na terceira idade. Sim, então, nós entendemos que até o próprio Estado tem feito isso, né? O camarada trabalha a vida toda e quando chega na velhice tem que continuar trabalhando, porque o salário mínimo da aposentadoria não dá para muita coisa não. Sim? Então, nós vemos que além, né, além da cultura, essa cultura helênica, essa cultura grega ocidental, de que o velho não presta para mais nada, o próprio Estado também faz a sua forcinha. Sim? O próprio Estado também faz a sua forcinha, desmerecendo assim o trabalho de toda uma vida. Quando chega uma aposentadoria, quando consegue, né? Quando consegue se aposentar, ele ganha aquela mixaria. O subponto 4 deste primeiro ponto disse que as pessoas de mais idade têm a tendência de se fazer. Desculpa. As pessoas de mais idade têm a tendência de se fixar e guardar a sua época. Sim? Isso acontece, né? Isso acontece também. O idoso, né? O ancião já chega nesse ponto da vida e, claro, ele compara. Sim, ele compara a sua mocidade, ele compara o seu momento como profissional e se fixa muito na época do passado e a compara com a de hoje, e na compreensão de muitos, não de todos, mas na compreensão de muitos vem aquele saudosismo. Sim? A minha época foi melhor. Quando eu era moço, não tinha tanta. E aí começa a falar, não tinha tanto isso, não tinha tanto aquilo. Então, ele se fixa muito na sua época, mas as épocas mudaram. Sim? E muitos de nós talvez não acompanhamos as mudanças das épocas. Sim? Mas ficou bem claro nesses versículos que nós limos que os cabelos brancos são para ser respeitados. Sim? Embora
quem pinta mais cabelo são as irmãs, né? São as mulheres. Mas, embora não tenha nenhum cabelo branco, a vovó é para ser respeitada assim. É para ser respeitada, honrada, sim? E como fazem na Ásia, até venerados, sim? Um respeito assim que verdadeiramente assusta. E aqui não. Aqui se atropela, sim? Aqui nós temos conhecimento, talvez você também tenha, sim? De muitos filhos colocarem num geriátrico. E como tem dinheiro, deixa o velhinho lá, o pai, o próprio pai, a própria mãe, sim? Deixa lá naquele geriátrico. E para completar, veio a calhar, né? Essa lição 11, honra teu pai e tua mãe. E para calhar, essa pandemia, que verdadeiramente veio para matar a velhada toda. Deus tenha misericórdia, sim? Deus tenha misericórdia dos que passaram 60, 70 anos, você vê, né? Em todos os lugares, o grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco. E graças a Deus, aqueles filhos que conseguem, louvado seja Deus, honrar seus pais nesse momento tão delicado pelo qual o mundo está atravessando. Louvado seja Deus pelos filhos que cuidam dos seus pais velhinhos. Sim? Você viu, eu às vezes venho as lágrimas quando vejo geriátricos que se contagiaram todos. Em Estados Unidos já, se não me engano, quarto, quinto já geriátrico que morreram todos. Até os funcionários largaram o geriátrico por medo da pandemia, né? Então é uma tragédia, uma tragédia. Então, volto a repetir, louvado seja Deus por esses filhos. Deus seja glorificado por esses filhos que honram os seus pais, principalmente neste momento de pandemia, sim? Neste momento horroroso pelo qual o mundo está atravessando. Sim? Aqui não, me desculpe, mas aqui não temos aquele isolamento que estão tendo outros países. Em outros países você não sai mesmo. Aqui a gente tem muita gente caminhando na praia, tem muita gente caminhando nas avenidas, tem muita gente mesmo, mesmo. Eu lhe digo por conhecimento de causa. Eu tenho meus irmãos na Argentina, minha filha na Argentina, sim? Meu pai na Argentina, um cuidado extremo, ninguém sai. O nego vai preso, eles lhe prendem. Não é que paga a multa de 100 conto, não, eles lhe prendem, sim? Aí você fica detido um bom tempinho, toma aquele chá, aquele chá pela polícia, aquela bronca e tal. Daqui a pouco à noite você volta para casa. Mas se é residente, vai para o presídio. Sim? Então, o negócio é feio em outros lugares. Você vê Alemanha, você vê França, Itália. Se fechou mesmo. Aqui não, aqui ainda Deus tenha misericórdia, né? Então, os filhos, né? Eu sei que tem filhos que acompanham seus pais, que ainda visitam, sim? Não vão com todo mundo, óbvio, não dá para ir com os netinhos, não dá com... mas o filho ou a filha vai, vê como que a mãe está. Não tem esse negócio de me ligar, está de isolamento. Conversa. Tem muita gente aí caminhando, mas que não vai ver o pai, não vai ver o pai nem a mãe, né? Não vai ver. E deveria, principalmente se é de grupo de risco, coloque sua máscara, sim? Não estamos falando do nosso povo, mas nós sabemos que, né? Você conhece, tem gente que trabalha em prédio, em condomínio, sabe muito bem, que tem gente de São Paulo que veio, jogou velho aqui e foi embora, continua a sua vida tocando lá, né? A gente sabe disso, conhecemos esses casos, sim? Então, eu volto a repetir, louvado seja Deus pelo filho, pela filha que honra a seu pai na terceira idade, a sua mãe na terceira idade, o neto, né? Tem neto que parecem filhos, louvado seja Deus por esses netinhos que cuidam dos seus avós também, honrando as suas honrando a sua história, honrando, sim, a sua descendência, louvado seja Deus por isso. Mas, volto a repetir, tem muita gente que está no sentido contrário do mandamento, né? O ponto número 2 fala sobre a honra praticada. Sim, a honra praticada.
E o mandamento do Senhor continua sendo válido por dia de hoje. Né? Não é, isso aí é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Vamos ver lá, já no ponto número 2, tem uma cita bíblica em Colossenses, capítulo 3, por favor. Abra sua Bíblia. Colossenses, capítulo de número 3 e o seu versículo de número 20. Colossenses, capítulo 3, verso 20, diz a palavra do Senhor: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Olha que coisa linda. Filhos, disse o Espírito Santo, né, para a igreja, para Colossenses: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, olha que coisa linda, né? Deus se agrada quando o filho, sim, quando o filho obedece ao pai. Hoje, quem tem que obedecer é o pai ao filho. Mas também, volto a repetir, o Estado também tem culpa, viu? O Estado também tem culpa. Não, em nosso caso não, mas a gente vê televisão, na internet, até conhecidos, né? Às vezes a gente tem conhecidos que o filho tem que ameaça o pai. Sim? Se você me fizer aqui, ó, já estou com o dedinho aqui no celular, eu ligo, eu ligo para a polícia, eu ligo para o número 100, sim, mando te prender, o filho, a filha, sim? Olha que situação. E o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, fala com os irmãos de Colossos, ali no versículo 20, filhos, em tudo, obedecei os vossos pais, porque quem faz isto, verdadeiramente, que é esta atitude diante dos olhos do Senhor. E a sociedade deste século 21, desta década nova, 2020, está indo na contramão da Escritura, está indo à contramão, não é nem do decálogo, senão do princípio bíblico, de os filhos honrarem os seus pais. E não tem idade para honrar pai e mãe, não, viu? Pode ser criança, pode ser adolescente, já pode ser casado, o homem já tem família, pode ser uma senhora já casada. Pai e mãe é para honrar a vida toda, sim? Eu sei que você tem a minha idade, um pouquinho mais, um aninho, mas você é do tempo que pedia bênção para o pai e para a mãe, né? Bênção, pai, bênção, minha mãe. E se você não pedisse bênção naquela época, eu sou sua parceira, aquelas mães dizem, olha, vinha já dava, se não dava bom dia, bênção, mãe, bom dia, minha mãe. Você dormiu comigo, filho? Você dormiu comigo naquela época, né? Época boa, né? Nós ilustramos há pouquinho atrás esse ponto, né? Comparando uma época com a outra. Hoje, não mais, filho, filha, pede bênçãos para os pais. Talvez você me diga, pastor, eu não ensinei porque sou crente. Amém, amém. Não passa pelo pedir bênção, sim? Passa pela educação e pelo respeito que o filho e a filha têm que ter aos pais, independente de pedir ou não pedir a bênção. Não se trata de pedir a bênção e xingar por detrás, né? Murmurar e xingar o pai. Não se trata disso, não. Se trata verdadeiramente de cumprir o mandamento bíblico, né? Que o filho honre, e principalmente quando chega a velhice. Quando o pai já está encurvado, quando a mãe já está encurvada, quando já estão bem fragilizados, sim? Lembrar da história deste varão, lembrar da história desta varoa, sim? Porque tem uns que parece filho de chocadeira, né? Que não teve pai nem mãe. Parece filho de chocadeira. Não tem princípio nenhum. Mas louvado seja Deus, em nosso meio não criamos nossos filhos assim. Em nosso meio foram criados na admoestação do Senhor. Assim entendemos, sim? Assim entendemos. Desde neném, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de criar meus filhos no Senhor.
Eles não me conheceram bêbado, não me conheceram fumando, não me conheceram perdido, condenado ao inferno, não. Quando meus filhos vieram, graças a Deus, eles me encontraram na presença do Senhor. Os meus aniversários foram todos, graças a Deus, com eles, pequenininhos. Até os aniversários dele, não teve aquela comilança toda, mas tinha um cultinho, tinha um agradecimento a Deus, tinha um versículo bíblico, orávamos, cantávamos. A nossa riqueza passou a ser outra. Sim, os nossos valores começaram a ser bíblicos, passaram a ser bíblicos, não desta moda, deste mundo. Mas é bom, em todo tempo, honrar os nossos pais. Sendo criança, sendo moço, esse estudo bíblico vai chegar a você, adulto, mas vai chegar também você, irmão que é jovem, você, irmã que é jovem. Não é porque você tenha 20 anos, você acha que é a dona do seu nariz, não. Honre seu pai, honre sua mãe. Principalmente se está debaixo do seu telhado. Principalmente se está debaixo do seu telhado. Você que é solteira, você que é solteiro, ainda mora com seus pais, honre. Honre mesmo, reverencie seu pai e sua mãe. Mas mesmo, sim? Principalmente se você carrega uma Bíblia. Principalmente se você é cristão. Honre o testemunho de cristão. E se você é casada, você é casado, ou separado, ou separada, assim, por motivos, sim, tragédias da vida, o pai é para honrar do mesmo jeito. Sim? Não é porque você é casado, você é casada, sim, você já tem o seu cônjuge, que agora não deve mais honra seu pai e sua mãe. Não, 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 não. Até deve muito mais, para que seus filhinhos, sim, estejam também honrando o velhinho e a velhinha, o ancião, as cãs, sempre devem ser reverenciados. Sim? Por isso, o apóstolo fala aí em Colossenses, no capítulo 3. Mas na revista, sim? Na revista fala, nesse ponto número 1, o tópico da letra A, o padrão para a vida doméstica é a vida do Senhor. E aí vai ler o famoso Deuteronômio capítulo 6. Sim? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 6. Sim? E o seu versículo de número 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Diz a palavra do Senhor: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse subponto A, disse que este padrão da vida doméstica verdadeiramente é para a vida toda. Você vai inculcar o seu filho ainda criança. Sei como disse o célebre provérbio, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando for velho, certamente não se desviará dele. Por quê? Porque você inculcou, como disse Deuteronômio 6, a palavra, quando ele era criança. Quando você levava para a escolinha bíblica dominical. Eu sempre digo isso, né? Que bom quando nossos filhos são pequenos, né? Oh, meu Deus. Bota uma roupinha assim, tchum, leva para a igreja, feliz, feliz da vida, a criança, que vai encontrar outras criancinhas, vai ter a sua professora da escola bíblica, o seu professor, aquela alegria toda, ele aprende o beabá, sim, bíblico. Aí depois se torna uma mocinha, se torna um rapazinho na igreja, casa na igreja, mas depois nem os encargos da vida, o encargo familiar, o ter que trabalhar, aí às vezes os dois trabalham, né, porque compraram um apartamento, ou porque compraram um carrinho, tem que sair os dois a trabalharem, e aí aquela criança, sim? Há 20 anos atrás, que iba com tanto agrado, agora já não vai mais para a escola bíblica, não leva o netinho, né? Não leva o filhinho para a escola bíblica, porque ele não pode ir porque trabalha, porque tem os compromissos, os encargos da família. E ali se foi,
Sim, ali se foi aquele tempo bom, aquele tempo que ele aprendia a Bíblia e aprendeu, mas aprendeu, né? A palavra está ali, no coração. Ele aprendeu e ele honra seu pai e sua mãe. Só que, né, com o decorrer da vida, é assim mesmo, né? É assim mesmo. As pessoas vão se afastando, não somente da escola bíblica, sino da própria igreja. Sim, o secularismo absorveu famílias inteiras. Sim, o secularismo avassalhou com a fé de muitos. Mas louvado seja Deus, ainda tem um remanescente fiel. Ainda tem gente, né, que faz tripa coração para manter a família na igreja. O subponto B disse: autoridade repousa sobre a razão. Exigências irracionais, ilógicas e contra a ordem moral não devem ser cumpridas. E ali tem Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 e 21. Disse a palavra do Senhor, verso 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aí, nós temos que adequar este versículo bíblico aí de Deuteronômio e falar a nossos filhos. Talvez nem todos tenhamos esse contexto de conversão, sim? Alguém que esteve no alcoolismo, alguém que esteve na drogadição, alguém que esteve na delinquência, sim? Eu conheço pregadores que foram resgatados do presídio, aceitaram Jesus no presídio, se converteram verdadeiramente no presídio, gente que se converteu em centro de recuperação, gente que se converteu, olha, né? Bruxos, satanistas, sim? Satanistas mesmo. Então, mas nem todos tiveram essa experiência, mas todos temos o dever, até aquele que nasceu em berço evangélico, e que bom esse que nasceu em berço evangélico, eu louvo a Deus, se você está me ouvindo, irmão, que nasceu em berço evangélico e está na presença do Senhor, eu glorifico a Deus pela tua vida. Talvez você me diga: pastor, eu não tenho nada para contar. Deus, eu não vim de um transfundo assim do mundo. Eu não tenho testemunho, minha filha, meu filho. Eu louvo a Deus pela tua vida. Porque se tu está na presença do Senhor, nasceu em berço evangélico, você é um guerreiro. Permanecer na presença do Senhor. Você é uma guerreira. Sim? Porque manteve a obediência, a decência, honrou a fé dos seus pais, é a sua também. Eu louvo a Deus pela tua vida, filho e filho, que nasceram em lar evangélico, e pela constância que você teve para não ir para o mundão, viu? Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela tua vida, viu? Mas devemos sempre falar, como disse aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 20 e 21, devemos falar para nossos filhos que Deus nos tirou mesmo das garras de Faraó, Faraó espiritual, o Satanás deste inferno, o demônio deste inferno que tem levado gerações arrastadas através da pornografia, da prostituição, do alcoolismo, da delinquência, sim, do adultério. E louvado seja Deus quando nossos filhos perguntarem: pai, por que a gente faz isso, não faz como... Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos resgatou deste Egito espiritual e das garras de Faraó com seu braço forte, com a sua mão poderosa, de lá nos tirou. Isso sempre deve ser lembrado, sim? Para que nossos filhos não se enveredem, sim? Não se enveredem por outros caminhos. O ponto C, sim, disse: quando o pai é coerente e justo, a obediência não pode ser descartada. Louvado seja Deus. Sim? Então, nós devemos ser exemplo também sempre para nossos filhos. Lembrem-se que os filhos sempre estão olhando a nossa vida, o nosso testemunho. E o ponto de número 2, né? O subponto número 2, diz: por meio do cuidado que se deve ter
com eles na velhice. E ali nós temos a lei de Corvã, sim? Mateus capítulo 7, versículos 11 e 12. Vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 11 e 12. Amém? Mateus, capítulo de número 7, versículos 11 e 12. Diz a palavra do Senhor: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim faceis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Louvado seja Deus. Você quer que seus filhos lhe cuidem lá na frente? Faça hoje você pelo seu pai. Faça hoje você pela sua mãe. Talvez você diga: pastor, Egi, meu pai e minha mãe, eu sinto muito. Mas assim, né, como nós tratamos o nosso pai e a nossa mãe, certamente assim seremos tratados. Sim, assim seremos tratados. A lei da vida é uma semeadura. Sim, a lei da vida é uma semeadura. Hoje nós semeamos para amanhã colher. E não pense, né, seu coração e o meu coração. Aqui disse Jesus, né? Se vós, volto a repetir, verso 11. Ora, se vós, que sois maus, e a gente é mau mesmo, bom é só Jesus. Se a gente que é mau sabe dar boas dádivas para nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, e aí está incluído nossos filhos, isso fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, sendo assim, o ponto número 2 vai falar sobre isto, né? O cuidado que devemos ter sempre com nossos pais. E o ponto 3, terminando já essa lição número 11, o ponto 3 vai falar sobre uma palavrinha para os pais. Sim? Uma palavrinha para os pais. Primeiro, os pais devem sustentar os filhos física, emocional e espiritualmente. Quando? Só quando são crianças? Não. Ainda que ele seja barbudo, ainda que ela já seja mãe, a nossa filha, o nosso filho, sempre devemos estar de prontidão para ajudá-los fisicamente quando são crianças, óbvio, mas emocional e espiritualmente sempre. Sempre que eles pedirem um conselho, sempre que eles pedirem uma ajuda, sempre. Pai e mãe nunca deixarão de ser pai e mãe, sempre, ainda que sejamos velhinhos, sempre seremos os seus pais, sim? E aí volta a repetir, Deuteronômio capítulo 6, sim? O ponto número 2, pais devem disciplinar os filhos. Rapaz, hoje está mais fácil os filhos disciplinarem os pais, né? Mas o mandamento é para o pai, né? O pai e a mãe disciplinar o filho. Mas não é aquele castigo, sabe, que antigamente se davam a ver seus filhos. Não, não. Disse o subponto 2, diz, é preciso instruir e educar os filhos para a vida. Sim, para a vida. Então, a gente vai trabalhar com eles, veja aí, Provérbios, capítulo 3, sim, Provérbios, capítulo 3, verso 11. Vamos lá, Provérbios, capítulo 3, versículo
de número 11. Dice a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Sim? Então, verdadeiramente, o pai e a mãe têm esta incumbência sempre de ensinar, instruir o filho. Mas, sim, quando este filho assim não obedecer, claro, terá uma repreensão, desde a alteração um pouquinho de voz até pequenos castigos. Hoje, o castigo mais fantástico é tirar o celular dele, uma semana. Eita! O menino vai, sabe, se comportar como um anjo, como um anjo. Ameaçou tirar o celular, pronto. O pai e a mãe conseguiram, né? Mas, volto a repetir, outrora às vezes o castigo era físico. Hoje não precisa, não. Hoje tem outros métodos. Sim, sempre teve. Poder conversar, poder falar. E o ponto número 3, os pais precisam ser justos. Justo. O apóstolo Paulo aconselha também os filhos, sim, mas aconselha também os pais, para que os pais sejam justos. Então, sendo assim, meus irmãos, concluindo com este estudo, não tem muito a acrescentar, não. Sim? Já está batido esse tema de imagem. Só que na prática, sim, ainda escorregamos, sim? Tem duas perguntas na conclusão, no final, e só para refletir, né? Eu sempre digo assim, que a própria vida, a vida nos dá oportunidades. A gente aprende com nossos filhos a ser bom pai. E ensina a nossos filhos a se tornarem, sim, netos abençoados para nossos pais. Mas às vezes tem pais que erram com a criação dos filhos. Aí a vida te dá uma segunda chance com os netos. Sim? Tem gente aí, por exemplo, a minha irmã, eu ilustro sempre a vida da minha irmã foi vó, com 30 anos. Tá ouvindo, irmão? Tá ouvindo, minha irmã? Minha irmã caçula foi vó, com 30 anos. Eu tenho 50 e todos e ainda não sou vó. Imaginem, precocemente, né? Então, a vida te dá a segunda oportunidade de poder você ajudar seus filhos, dos filhos, os netinhos, sim? A honrarem os pais, a honrarem os vós. Mas tem gente que nem aprendeu com filho, nem aprende com neto. Deus tenha misericórdia com essa criatura, Deus tenha misericórdia com essa irmã, com esse irmão, que não supo nem criar o filho e mal criou o neto. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. A pergunta é: que tipo de filho ou filha eu tenho sido? De que maneira tenho honrado a meus pais? Segunda pergunta: que tipo de pai ou de mãe eu tenho sido? Que legado tenho deixado aos meus filhos? Olha que pergunta, hein? Olha que pergunta. Primeiro, que tipo de filho ou filha eu tenho sido? E de que maneira eu honrei a meu pai e a minha mãe? Se eu os honrei, né? Ou se eu desonrei na minha caminhada? E a segunda pergunta, e que tipo de pai ou mãe eu tenho sido? Qual é o legado que deixo para minha filha, para meu filho? Tenho algum legado para deixar? O comportamento do crente. Essa é a revista deste semestre. O comportamento do crente. A lição de hoje encerra com essas perguntas. Que tipo de filho ou filha eu tenho sido? Honrei meus pais na caminhada, mas como pai ou como mãe, que tipo de mãe eu tenho sido? Que tipo de pai eu tenho sido? E qual é o legado que deixo para meus filhos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor
faça com que sempre possamos atingir o alvo, sim, setar o alvo sempre. O errar o alvo é o pecado, sim, mas que se tratando desta lição, todas, sim, mas que a gente possa errar menos o alvo, acertar mais o alvo na caminhada, porque o comportamento do crente sempre será visto. O testemunho do crente, o testemunho do crente sempre será visto, principalmente por aqueles que convivem conosco. Vamos orar, Igreja do Senhor. Oremos. Senhor querido, Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, o teu poderio no meio do teu povo. A tua mão, a tua destra de justiça tem nos guiado até o dia de hoje. E querido Deus, quão difícil é ser pai ou mãe neste século XXI. Nunca foi fácil, nunca. Nunca foi fácil, nunca. Mas quão difícil está sendo hoje. Quando até o próprio Estado tira a autoridade dos pais. Quando o próprio Estado denigre a imagem dos nossos anciãos, dos nossos velhinhos, dos nossos idosos. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja do século XXI. Que o Senhor tenha misericórdia desta igreja contemporânea. Porque, independente de qualquer seja a circunstância, daremos conta ao Senhor das nossas vidas. Certamente, o Senhor pedirá, sim, o que nós temos em nossas mãos. O que nós temos feito, sim, o Senhor ainda acertará as contas conosco. E por isso nós pedimos misericórdia pelo teu povo. Ensina-nos, ainda que sejamos adultos, a ter um comportamento, a ter um testemunho de cristãos. Que não sejamos emocionalmente avassalhados por este mundo, sino que o nosso comportamento, as nossas decisões e as nossas práticas choquem a este mundo. A gente não veio para agradar o mundo, não. A gente não veio para agradar o mundo, não. A gente vai em contra da moda deste mundo. Em contra. Sim? Enquanto muitos dão risada dos nossos velhos, a gente honra os nossos velhos, a gente respeita os nossos velhos, a gente traz para morar conosco os nossos velhos, mas não abandonamos, não maltratamos e muito menos os rejeitamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, e que possamos sempre cumprir este mandamento, honrar os nossos pais e nossas mães. Deus abençoe, Deus esteja sempre com seu povo. É a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Igreja do Senhor, um forte abraço para todos os irmãos. Logo mais estaremos com a reflexão do culto à noite. Um forte abraço. Deus abençoe. Fique com a paz.